Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa o likezinho no vídeo aí, porque hoje a gente vai falar sobre capacitores, para que serve, como usar e quando usar. Eu recebo muitas perguntas, pessoal, da galera perguntando se deve ser usado ou não os capacitores em drivers e tweeters, tá? Em cornetas e tweeters, com ou sem o uso de um processador de áudio, tá? Se o processador elimina totalmente o uso dos capacitores, ou se eu não tenho um processador de áudio, se eu devo usar também ou não. Bom, vamos lá, vou tentar tirar essa dúvida aí de vocês, tá, pessoal? Um capacitor, pessoal, ele é um componente elétrico e ele tem várias funções, tá? Entre elas, ele tem a função de fazer um corte de frequência, tá? Um high pass. Para que serve um high pass? O que é um high pass? Todo mundo sabe que a corneta e o tweeter é feito para falar, né? Não é feito para dar graves, né? Quando a gente precisa de graves, a gente coloca um alto-falante de graves, subgraves, mas a corneta e o tweeter é para média, alta e alta frequência, tá? Então como que a gente faz para que o amplificador não mande frequência baixa, tá? Frequência de grave que vai comprometer o funcionamento do nosso driver e tweeter, para que eles toquem mais limpos e garantindo aí que eles durem muitos anos. Bom, pessoal, primeiramente, né, com capacitor. Com capacitor eu posso fazer isso, tá? Quando eu coloco um capacitor no driver ou no tweeter, ele corta as baixas frequências, tá? O amplificador ele manda as baixas frequências aqui, mas ele só deixa passar alta frequência. Com isso, a sua corneta e seu tweeter fala muito mais limpo e a chance de queimar ou de quebrar um reparo é muito menor, tá? Do que você não usar nada, certo? Então, o capacitor funciona e funciona muito bem, tá, pessoal? Agora é o seguinte, será que você está usando o capacitor certo no seu driver e tweeter? Você precisa, pessoal, saber a capacitância dele para ele te dizer o corte de frequência que vai ser realizado no seu driver e no seu tweeter. Bom, vamos lá, pessoal. Como que eu sei o corte que o meu driver ou tweeter precisa? Bom, primeiramente, manual, tá? Todo manual de driver e tweeter, pelo menos os mais sérios, indicam ali em algum lugar necessário filtro HPF em tantos Hz, tá? Eu indico no mínimo aí, pessoal, para driver fenólico 1000 Hz e para tweeter 6000 Hz. Para eu saber o capacitor que eu preciso usar, eu preciso olhar na tabelinha, tá? Quem quiser calcular, eu vou deixar aqui para vocês a formulinha para você calcular aí os capacitores e a frequência, mas quem quer trabalhar rápido aqui, basta olhar na tabelinha aí e a tabelinha vai te dizer qual capacitor você precisa para determinado corte de frequência, beleza? Bom, vamos lá. A tabelinha, pessoal, aqui nos diz o seguinte, eu tenho as frequências, certo? A frequência aqui em Hertz, e eu tenho a impedância, tá? No caso aqui das minhas cornetas, né? Drivers e tweeters geralmente são de 8 ohms, então eu vou olhar nessa coluna aqui, tá? Bom, eu indiquei, pessoal, pelo menos 1000 Hz para um driver fenólico, tá? Então vamos lá, 1000 Hz, 8 ohms, eu preciso de um capacitor de 25 microfarad, certo? 8000 Hz para um tweeter, por exemplo, um capacitor de 4 microfarad. Vamos supor que eu tenha um alto-falante, pessoal, de 4 ohms e eu queria cortar ele aí, um alto-falante de porta, por exemplo, e eu queria cortar ele em 150 Hz, para ele não receber muitos graves. Eu preciso de um capacitor de 220 microfarad, tá, pessoal? Então aqui, ó, 150 Hz, 4 ohms, 220 microfarad. Bom, pessoal, agora com a tabelinha já ficou mais fácil de vocês aí acharem qual que é o capacitor correto. Outra coisa que eu preciso me atentar é a tensão de isolamento do nosso capacitor, tá, pessoal? Se você pegar qualquer capacitor aqui, por exemplo esse aqui, ó, ele nos mostra que ele tem 22 microfarad e 250 volts de isolamento. Pessoal, nenhum amplificador automotivo do mercado, acredito eu, que dê 250 volts na saída. Então, tranquilamente que esse capacitor não vai explodir, não vai estourar, tá? As chances são mínimas de acontecer isso, tá? Com sinal de áudio.
Agora sim, se eu tivesse um capacitor de 22 microfarad e 10 volts, a chance dele explodir é alta, tá pessoal? Porque qualquer amplificador aí de 100 watts manda mais que 10, 20 volts na saída. Passou dessa tensão de isolamento, o fabricante está dizendo que você está em perigo, tá? Bom, pessoal, outra coisa que a gente pode fazer é a associação dos capacitores, né? Por exemplo, quando eu tenho dois alto-falantes e eu ligo esses alto-falantes em paralelo, a impedância cai pela metade, certo? Se eu ligo eles em série, a impedância soma, né? Então, se eu tenho dois alto-falantes de 4 ohms, se eu ligo em série, eles vão para 8 ohms. Se eu tenho dois alto-falantes de 4 ohms e ligar em paralelo, a impedância vai para 2 ohms. O capacitor, pessoal, para vocês lembrarem, é o inverso do alto-falante, tá? O alto-falante, quando eu ligo em série, ele soma. Aqui, quando eu ligo em série, ele divide, tá? Como que faz para ligar dois capacitores em série? Bom, primeiramente eu dobro aqui as perninhas dele e ligo aqui as pernas negativas, né, dos capacitores. E aí pronto, pessoal. Eu tenho um capacitor equivalente aqui, despolarizado, tá? Agora eu posso ligar ele aí em qualquer sentido aí que não vai ter problema, tá? Agora, esses dois capacitores de 22 microfarad viraram um capacitor de 11 microfarad, tá, pessoal? Lembra que quando eu ligo em série, assim é em série, tá, pessoal? Quando eu ligo em série, sai de um, entra no outro, sai no outro. Quando eu ligo em série, o capacitor ele cai pela metade, tá? E quando eu ligo em paralelo, ele dobra, tá? Então, se eu precisar, por exemplo, de um capacitor de 44 microfarad, eu posso simplesmente pegar aqui, ligar eles em paralelo, né? Aqui, deixa eu ligar aqui. Aqui, obviamente que vocês vão fazer mais bonito que isso, tá, pessoal? Mas aqui em paralelo, né? Liguei positivo com positivo, negativo com negativo. E agora eu tenho um capacitor equivalente de 44 microfarad, tá? Como se eu ligar em série, eu tenho um capacitor equivalente de 11 microfarad. Então é legal, pessoal, para vocês fazerem o corte certinho aí do seu driver ou tweeter. Bom, eu também posso usar, tá, pessoal, em graves, em médio graves, enfim, qualquer tipo de alto-falante eu posso usar capacitor que ele vai cumprir seu papel se eu seguir a tabelinha ali, tá? Agora uma coisa importantíssima, tá, pessoal? O capacitor, ele faz um corte de 6 dB por oitava. Não vamos entrar muito em atenuação, mas é uma atenuação bem baixa, tá, pessoal? Ele não vai cortar muito. Tudo bem que ele vai cortar as frequências baixas, né? Só que é um corte de 6 dB por oitava, é uma atenuação muito baixa mesmo, tá, pessoal? Ele funciona muito bem, mas ele tem suas limitações. Se eu usar um processador de áudio, eu não preciso usar um capacitor? Não, pessoal, de jeito nenhum, tá? Você usando um processador de áudio, você consegue fazer cortes aí de 6, 12, 18, 24, 36, 48 dB por oitava e elimina totalmente o uso de um capacitor no seu driver ou no seu tweeter, ou no seu médio grave, ou no seu grave, enfim, qualquer alto-falante que você tenha, tá, pessoal? Então pode usar assim só pelo processador e esquece os capacitores em drivers e tweeter, tá? Eu só indico, pessoal, quem for usar, por exemplo, uma caixa que você monta e desmonta muito, tá? Ou numa caixa Bob que você vai emprestar para alguém, corre risco de alguém mexer no capacitor, alguém mexer no processador, e aí você tem o capacitor de segurança. Se quiser usar um capacitor em conjunto com o processador de áudio, pode usar? Pode, pessoal. Não há necessidade nenhuma, mas pode, tá? Por um descuido, você tirar o corte de frequência, acontecer alguma coisa, você tirar um cabo e dar um ruído, você tem o capacitor para proteger. Mas você precisa usar ele uma oitava abaixo do seu corte de frequência, tá? Então, se você cortou aqui em 1000 Hz, você tem que usar um capacitor em 500 Hz. Uma oitava abaixo é metade, uma oitava acima é o dobro, tá? Então fez o corte em 1000 Hz, usa o capacitor em 500. Fez um corte em 2000 Hz, usa o capacitor em 1000, tá? Porque daí o corte de frequência do capacitor não atrapalha o corte de frequência do processador. Eu, pessoal, só indico você usar capacitor se você tiver certeza absoluta do que você está fazendo, tá? Cortando na frequência certinha aí para ter uma boa experiência sonora aí e proteger os seus alto-falantes, tá? Não existe essa de sair colocando capacitores aí,
porque como a gente já viu, a capacitância e a tensão de isolamento muda e muda bastante, pode prejudicar o seu sistema de som por completo, tá? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, você deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Um obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.